Certo, beleza. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela sobre os princípios e as fontes, tá? Enquanto eu estou compartilhando, eu não consigo ver, então eu vou pedir, Bianca, para você abrir o áudio e falar se está vendo, tá? Só um pouquinho. Tela inteira. Permitir. Tá aparecendo. Tá vendo a tela, Bianca, do slide? Sim. Certo. E tá me ouvindo bem? Sim, tá aparecendo você também. Ótimo. Perfeito. Bom, então, vamos lá. A nossa aula 2 aborda as fontes, os princípios e, por consequência, a interpretação do direito empresarial, tá? Essas fontes de interpretação do direito empresarial, como eu disse para vocês na nossa breve introdução, ela é utilizada, né, assim como nos demais ramos do direito, como um reconhecimento da origem, né, de onde emana, do início da insurgência ou do reconhecimento desse determinado ramo do direito, no caso, do direito empresarial. E no tocante às fontes, nós vamos ver aqui que nós temos uma classificação própria em relação às fontes, que as distingue, né, em fontes materiais e fontes formais, e ainda num segundo conceito em relação a fontes primárias e fontes secundárias, tá? O esquema parece um pouquinho grande, mas é simples. Depois que você pegar aí, você vai gravar sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, então. Em relação às fontes do direito empresarial, nós temos duas classificações básicas sobre as fontes. Começar falando o que é uma fonte, gente. Fonte é onde nasce o direito, tá? O princípio difere-se da fonte, porque o princípio é aquilo que está por trás da fonte. A fonte é o nascedouro. Você já viu uma fonte de água? É ali que a água borbulha, né? A água fica saindo, fica jorrando. Então, a fonte é o momento em que aquela determinada matéria, no caso aqui o direito, ele se externa para o mundo material. Então, nesse caso aqui, qual é a forma desse direito empresarial se materializar no mundo material? Qual que é a forma dele se externar no mundo material? Através das suas fontes, que a gente vai ver agora. Diferente dos princípios, que é aquilo que alicerça, né, que dá base, que formam aí um construto que vai gerar a norma, enquanto a norma é a própria fonte, tá? Então, essas fontes no direito empresarial, elas se subdividem em fontes formais e fontes materiais. Diferença básica de fonte formal para fonte material. Fonte formal é a fonte escrita, é aquela fonte que às vezes até pode não estar escrita, mas é a fonte primária, né? Aquele primeiro momento onde você vai buscar, a resposta para aquele problema ou para aquela situação que envolve o direito empresarial. É uma fonte que possui todo um processo regulamentatório, que passou por uma análise e que foi firmada, ela foi posta, foi colocada, e ela se materializa aí através, né, de diversos instrumentos que a gente vai conhecer agora. Diferente disso são as fontes materiais. O próprio nome já fala. Formal. Vem de algo que tem aí uma forma, né? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa, que eu escutei um batidinho aqui. Não. Então, a fonte formal, ela imprime, né, essa formalidade, essa regulamentação de fonte através de um processo, né, que vai regulamentar essa fonte e que vai apresentá-la. Ela se apresenta, ela se materializa com um aspecto mais formal. Já as fontes materiais, elas vão em desencontro com as fontes formais, que são justamente esses fatos, né, esses fatores econômicos, as situações que acontecem que levam a criação ou o adotar de uma medida específica em relação a uma questão empresarial. Então, de repente, nós estamos diante de uma situação nunca vivida no comércio, né? E essa situação, esse fator econômico, por exemplo, ele pode gerar a necessidade de adoção de uma medida diferenciada para atender àquela situação. E aí nós temos, então, uma fonte material. É um fator econômico, não está previsto, não está regulamentado,
mas é algo que aconteceu, né? Vamos imaginar aí um exemplo de uma pandemia mundial em relação ao gado, né? A carne vermelha. A gente já teve aí alguns surtos, né, de febre aftosa, alguns surtos de gripe de frango, e sempre que isso acontece, há uma oscilação no mercado, de carne, né, no mercado de comidas. E isso afeta daqui do Brasil, por exemplo, aonde exporta, até na China, onde compra a nossa exportação, por exemplo. Né, e as demais que a China, porventura, venham a repassar essa importação que faz de nós. Então, toda essa oscilação de mercado, seja de repente em virtude de alguma doença, de alguma pandemia, de algum vírus, seja em relação, por exemplo, a um fator essencialmente econômico, uma oscilação na bolsa de valores, por exemplo, quebra a maior empresa aí, né, faz ela perder bilhões de dólares em capital de mercado do dia para a noite, e essa empresa perde poder de compra, e essa empresa não consegue manter a sua cadeia de produção, e essa empresa começa a quebrar contrato com diversos países, e isso gera um boom, né, uma alinhavar aí de diversas situações que vão uma desencadeando outra. Dentro dessas situações, o que acontece? Os mercados internacionais se reúnem, se isso diz respeito a algo que vai além das fronteiras do país, né? Os mercados internacionais se reúnem, os principais interessados se reúnem para encontrar uma solução para essa demanda empresarial, por exemplo. Mas se é algo que é nacional, dentro do próprio plano de governo nacional, a gente viu aqui agora, por exemplo, o fator econômico da pandemia. Né? O que foi que aconteceu para não quebrar, por exemplo, as empresas, para não fechar as empresas? O governo criou um monte de lei nova. Né, o governo criou um subsídio para a empresa, o governo criou um subsídio para não mandar embora, o governo editou decretos para poder permitir alterar lá a regra de direito trabalhista, tudo isso em virtude, né, dos fatores econômicos, que são fontes materiais, mas que levam à construção, né, de uma fonte formal. Tá? Então, nós temos, em relação às fontes do direito empresarial, duas classificações básicas, fonte formal e fonte material. Fonte material é a mais simples, ela diz respeito aos fatores econômicos que, de fato, tocam, né, na necessidade de uma regulamentação, de uma ação, de uma resposta em relação a esse fator econômico, tá? E isso gera uma ação, né? Para toda ação tem uma reação, né? Se houve, de repente, um fator econômico aí, uma situação que balançou o mercado ou que, de alguma forma, alterou o andar natural e confortável daquele mercado, isso vai gerar uma reação econômica aí, e essa reação econômica obrigatoriamente ou naturalmente vai fazer com que os governantes, os responsáveis, o setor empresarial, seja ele público ou privado, eles se reúnam e aí criem uma fonte formal, né, uma solução para essa demanda, tá? E em relação às fontes formais, elas se subdividem em dois tipos, são as fontes primárias, diretas, e as fontes subsidiárias ou indiretas. Fontes primárias diretas, nós temos o quê? Tratados internacionais, o nosso Código Comercial, o nosso Código Civil e a legislação esparsa. Essas são as primárias, tá? Então, primeiro momento em que a gente vai ver se há uma regulamentação que diz respeito àquela situação envolvendo o direito empresarial, é olhando primeiro nos tratados internacionais, depois no Código Comercial, no Código Civil, especificamente nos artigos 966 ao 1195, que é a parte que dentro do Código Civil aborda a matéria de direito empresarial, e depois as leis esparsas, né? Há algum tratado internacional que o Brasil firmou em relação a essa matéria? O Código Comercial regulamenta alguma coisa sobre essa matéria? O Código Civil regulamenta alguma coisa sobre essa matéria? Há uma lei própria, por exemplo, sobre essa matéria, né? E aí, quando eu falo dessas fontes primárias, né, existem diversas. Eu só trouxe aqui o exemplo da legislação esparsa, mas tratados internacionais, por exemplo, a gente tem muitos. O Código Comercial é esse de 1850 que eu já falei para os senhores, né, que é um código bem defasado. O Código Civil, que é um código novo, né, 2002, é um código recém-criado aí, falando de uma norma tão completa como um Código Civil. Ele é relativamente novo.
E das legislações esparsas eu trouxe aí, por exemplo, a Lei 8.934, que é a Lei de Registro de Empresas. Essa é uma fonte primária direta de direito empresarial. Então, uma lei própria que regulamenta o registro das empresas, nós estamos falando aí de uma fonte de direito empresarial, formal e primária. Né? Outro exemplo, a Lei 6.404, que não é nova, é uma lei antiga também, é de 76, que aborda, que regulamenta o direito societário. Aí a gente já tem uma mais novinha aqui, que é de 2006, que regulamenta as microempresas e as empresas de pequeno porte, a ME e a EPP. Né? Então, todas essas são fontes formais, primárias ou diretas, né, do direito empresarial. Mas aí, além dessas, se não forem primárias ou diretas, nós temos ainda subsidiárias. Caso não haja nenhuma dessas que a gente falou aí, caso não hajam tratados, não haja nada no código, nem no civil, nem no comercial, não tenham uma lei própria que regulamenta essa situação de direito empresarial, é possível ainda se pautar para uma decisão, para a tomada de alguma ação, nas fontes subsidiárias indiretas, tá? Quais fontes são essas? Nós temos aí os usos e costumes mercantis, né? E aí, quando a gente fala de usos e costumes mercantis, nós estamos falando das normas de direito como um todo, né? Daquilo que é tido dentro do senso comum, da utilização de leis e de normas sobre direitos de forma geral e sobre o uso de fatos e de costumes de forma geral. Como que aquele povo, por exemplo, aborda aquela situação? Como que, diante desses fatos, esse povo se porta? Ou o que é entendido nessa situação como legal, como mais justo? Né? Essas fontes subsidiárias indiretas abordam justamente isso, tá? Então, são os usos e costumes mercantis e as normas civis. E aí nós temos, por exemplo, dentro das normas civis, a utilização, né, a exemplo do Código Civil, mas abordando assuntos que não são relacionados especificamente ao direito empresarial. Então, a gente vai usar o Código Civil no direito empresarial tanto como uma fonte primária, quanto como uma fonte subsidiária. Quando que vai ser como uma fonte primária? Quando nós estivermos falando de algum assunto que está previsto lá do 966 ao 191, que aí é uma abordagem direta do direito empresarial dentro do Código Civil. Mas quando eu estiver falando de algo além disso, como, por exemplo, uma relação contratual, uma relação obrigacional, nós estamos falando também de uma aplicação subsidiária de uma fonte formal, né? Uma fonte formal subsidiária, e aí dentro disso a gente pode utilizar também o Código Civil através de uma analogia, por exemplo, né? Fazendo aí uma interpretação extensiva por analogia, tá? Então, em resumo básico, fontes do direito empresarial se dividem em fontes formais e fontes materiais. As fontes materiais são os fatores econômicos como um todo que podem gerar essa oscilação e alteração no mercado e também a necessidade de uma resposta desse mercado empresarial que vai gerar aí necessariamente a tomada de uma atitude que, via de regra, acaba culminando numa fonte formal. As fontes formais, por sua vez, são fontes formais consideradas como primárias ou subsidiárias. As primárias são primárias ou diretas e as subsidiárias são subsidiárias ou indiretas. Fontes formais primárias. Nós temos aí tratados, Código Comercial, Código Civil, com legislação específica, né? E ainda as legislações esparsas, as leis próprias. E as fontes formais subsidiárias, a gente tem os usos e costumes mercantis como um todo, fazendo alusão aí ao direito de forma geral e aos fatos, né, de forma geral, com a sua utilização mais convencional, aquilo que é tido como mais justo, e ainda as normas civis do nosso Código Civil de forma ampla e geral, além daquilo que é próprio do direito civil, tá? Aí eu apresento para vocês somente o conceito mais básico, né, para você ter de cada um deles, né? As fontes materiais do direito empresarial são os fatos econômicos e os fenômenos políticos. Os fatos econômicos geralmente são encadeados, eles compõem uma malha complexa de fatores que juntos, né, formam as mais variadas feições mercadológicas, ou seja, eles se refletem, né, esses fatos econômicos ou políticos aí, refletem uma alteração mercadológica. Imagina você como não estão os investidores das empresas
da onde o Talibã agora foi o Irã, né? Que eles tomaram conta. É o Irã. As empresas, por exemplo, você que comprou, ou alguém que comprou ações de uma empresa, por exemplo, da companhia aérea, né? Que era uma empresa bastante sólida, né? Como que não está esse mercado empresarial agora diante de todos esses fatos que aconteceram? O Talibã, inclusive, emitiu um comunicado falando que ele iria garantir a propriedade privada e que ele iria garantir a continuidade das atividades empresariais. Isso para evitar um colapso econômico no país, né? Muito grande. Porém, a prática já está demonstrando o contrário. E eu tenho plena convicção de que aqueles investidores que possuem qualquer tipo de investimento nesse país, com certeza, se já não tiraram os seus ativos, se já não tentaram tirar de alguma forma, estão com muito receio do que vai acontecer. Isso desestabiliza o mercado, o risco país vai lá em cima, os investimentos internacionais caem todos. Quem é que quer investir num país desse hoje? Praticamente ninguém. Algumas pessoas que vão ver dentro do caos a oportunidade, né? Com certeza vai ter oportunidade para algum tipo de pessoa, mas é um investimento de muito risco. Então, dentro dessas situações, por exemplo, há uma criada aí, de repente, de fontes materiais, mas isso nós estamos falando no direito brasileiro, né? Não me vem à memória agora um momento nacional que a gente viva essa situação aí de fonte material que não chegou a desencadear material que não chegou a desencadear a criação de uma fonte formal. A mais recente agora foi a pandemia, né? E em relação às fontes formais, nós temos as primárias ou diretas, né? Que são aquelas básicas, né? As nossas leis, todo o nosso destaque aí em relação à Constituição Federal, Código Civil, Código Comercial, leis próprias, e ainda as formais secundárias ou indiretas, né, que são esses usos e costumes, além das normas de direito civil, que estão além do tratado próprio específico do direito empresarial dentro do Código Civil, tá? De forma esquematizada, segundo a doutrina de Carlos Chagas, né, ele traz as fontes de uma forma um pouquinho diferenciada. Na verdade, sim, alguns doutrinadores vão apresentar de uma forma, outros doutrinadores vão apresentar de outra forma. O Carlos Chagas, que é o que nós utilizamos como base, ele traz essas fontes aí de uma forma esquematizada, utilizando aí princípios e regras da Constituição Federal, que forem aplicáveis, isso em âmbito nacional. Código Comercial e Código Civil, além também de tratados que houverem sobre a matéria, e depois normas provenientes sobre a matéria. Antes, né, dos princípios e regras da Constituição Federal aplicáveis, aí, em esfera internacional, nós temos os tratados internacionais, tá? Bom, em relação às fontes é isso. Agora, em relação aos princípios, pessoal, do direito empresarial. Eu disse que a fonte é o nascedouro, né? É onde materializa de forma externa o nascimento desse direito. É onde ele está emanando. Eu sei que aqui dentro do meu código tem direitos comerciais. Então, aqui é uma fonte. Se eu quero beber desse direito, eu venho nele aqui, e eu bebo dessa fonte. Mas e para criar essa fonte? Como é que isso aconteceu? Né? O que é que norteou? O que é que o legislador constituinte, quando ele legislou sobre isso aqui, o que é que ele pensou? Quais foram né, esses fatores que levaram à criação desses direitos, da forma como eles estão postos? O que é que pretende se proteger de forma intrínseca, né, nesses direitos aqui? Atrás de toda norma, há princípios que regem essas normas, né, que são a real intenção do legislador originário, né, daquele legislador que criou essa norma, para que ela fosse desenvolvida. E aí nós vamos conhecer, então, esses princípios, tá? Carlos Chagas diz que esses princípios, eles, não apenas o Carlos Chagas, mas eu gosto muito também do conceito que o Barroso traz, o Luiz Roberto Barroso, ele diz que nesse pós-positivismo que nós vivemos hoje, né, nós tivemos diversos momentos para o reconhecimento dos direitos no mundo. E esses momentos, eles passaram,
né, por diversas classificações temporárias. Hoje nós vivemos um recorte temporal que nos enquadra no pós-positivismo, ou seja, muito além da norma posta, né, muito além do que está escrito aqui, quando os nossos julgadores vão decidir determinado assunto, eles podem olhar além daquilo que está escrito, não de forma irresponsável, mas através de uma interpretação pós-positivista, que leva esse intérprete a olhar também a origem, a base de criação dessa norma. Então, é por isso que você vê, por exemplo, um juiz decidindo para a direita e outro decidindo para a esquerda. Porque nessa liberdade de interpretação, muitas vezes esse reconhecimento, né, ele vai diferenciar de um para o outro, e aí vem os tribunais depois ajustando esses entendimentos através de súmulas, enfim, de julgados, né, que vão alinhar esses entendimentos de forma única, tá? Mas esse pós-positivismo, ele trouxe para os princípios, não apenas no direito empresarial, mas principalmente no direito constitucional, e aí, por conseguinte, nos demais, ele trouxe para os princípios um caráter de norma, tá? Então, hoje, esses princípios, em todos os ramos do direito no Brasil, eles não têm apenas uma função auxiliar, né? Apenas uma função, na última das hipóteses, nós paramos para olhar para o princípio. Não. Não é desvalorizar a norma primária. Não é isso, a fonte material primária. Não é desvalorizar essa norma primária, essa lei. Mas é olhar para a lei em comparação com os princípios. Peraí, essa norma, quando ela foi criada, e os princípios que regem ela se aplicam hoje aqui, ou esse princípio, né, faz com que a análise dessa norma tenha que ser um pouco mais extensiva para alcançar a eficácia desejada quando da criação dessa norma, né? Então, dentro disso, esses princípios também no direito empresarial, eles apresentam essa característica, né, essa característica pós-positivista de também um aspecto normativo, tá? E outra situação interessante, ó, é que o Miguel Reale, Miguel Reale Júnior, o idealizador, né, do nosso Código Civil atual, ele diz que os princípios, eles são constructos da norma. Eles são elementos integradores que sustentam a norma. O que é um constructo, né? A base de criação dessa norma, é o alicerce, a fundação dessa norma. Quando você vai numa obra de uma casa, eu estou construindo minha casa agora não, já tem vários meses. A obra não acaba, né? A gente, quando começa a construir, fica doido para ver o final logo. E eu lembro bem do início da construção, que eu ia todo dia, para ver como é que estava. Agora eu já perdi um pouco esse desespero. Mas eu lembro da parte do alicerce, onde é cavado muito profundamente, né? E ali naqueles buracos, que são as sapatas da casa, nos pontos principais, que são onde vai ter os pilares de sustentação, os constructos aí, né, da casa, cavado muito fundo, e ali é colocada uma trama de ferro, e depois concreto armado, e depois mais, e ferro, e aí vai. Então, assim, essa caixaria aí, essa pata dessa casa, esse alicerce, é o construto da casa. E para o direito é a mesma coisa. O princípio é como se fosse essa coluna, né, que sustenta a norma para a qual ela foi criada. Por exemplo, se nós deixarmos de ter no Brasil a liberdade de expressão, que é um direito fundamental nosso, um direito constitucional, se nós deixarmos de ter a liberdade de expressão, as normas, por exemplo, que foram criadas para proteção de divulgação de dados, proteção de direitos relacionados a direitos de comunicação, os direitos dos jornalistas, tudo isso cai por terra. Por quê? Porque o princípio básico ali de trás, né, desse direito de expressão, ele caiu. E se ele cai, a norma cai junto, né? Por exemplo, lá agora em Cabul, né, na cidade lá do Irã, que está toda essa situação, diversas normas declinaram, diversas normas caíram. Se você for olhar a evolução do Irã, as mulheres tinham direitos lá em 1970, que no Brasil não era tão evoluído, né? As mulheres de biquíni na praia, usando roupas de marca, Chanel e tal. E hoje em dia todo mundo de burca, porque teve um retrocesso gigante. E isso mostra, né, essa variação aí
das leis, das normas, e com certeza, quando um desses princípios que regulamentam a norma caem, a norma cai junto. Vamos pegar aqui, como, por exemplo, o princípio da livre concorrência. Aí nós caímos dentro de um país socialista. Não tem livre concorrência. Nós vamos ter empresas, todas elas regulamentadas pelo Estado. Se esse princípio cai, certamente as normas que decorreram dele vão cair também. E aí você não pode mais praticar daquela forma, porque a sustentação daquela norma não existe mais, né? Então, vendo os princípios, existem vários princípios que são apontados pela doutrina, tá? Mas nós vamos ver aqui os principais deles. Tem 5 principais e alguns outros que também são interessantes que eu sugeri para vocês. Vamos começar aí pelos 5 principais. Primeiro princípio, o princípio da função social da empresa. Toda empresa precisa assumir um papel de função social para a sociedade. Não basta apenas produzir e não basta apenas gerar lucro. Essa empresa tem que ter uma função social, né? E o Fábio Conder Comparato, ele diz que essa empresa com caráter social, que tem essa responsabilidade comunitária para com o povo, independe se é uma empresa de iniciativa privada, se é uma empresa desenvolvida por uma fundação que não tem interesse público, se é uma empresa que não tem interesse lucro, por exemplo, no caso de uma fundação, enfim, independente da atividade da empresa, todas as empresas no Brasil precisam ter uma função social. E essa função social diz respeito à necessidade dessa empresa atender, né, assumir um papel de responsabilidade de cunho comunitário, tá? E esse princípio da função social da empresa está previsto lá no artigo 170, inciso 3º da Constituição Federal, possui uma eficácia geral e deve ser observado em todas as atividades econômicas do país. Todas elas devem ter uma função social. Todas essas atividades. Se ela não atende uma função social, né, certamente ela vai ser uma empresa que não vai ter essa regulamentação necessária, tá? Necessariamente precisa, sim, ter um papel de uma visão social, e o governo, de certa forma, através das normas legais, acabam direcionando, afunilando as empresas para atenderem essa função social, né? Empresas, por exemplo, hoje em dia, muitas empresas possuem um cadastro de reserva legal para observar a necessidade de inclusão social de pessoas com algum tipo de incapacidade, com algum tipo de deficiência, que colocam ela num nível de desequilíbrio em relação aos demais na busca de emprego. Outras empresas que se cadastram, né, como empresas cidadãs, permitem aos seus funcionários gozarem, as mulheres, por exemplo, gozarem um período extensivo aí de mais 60 dias de licença maternidade. E aí vai, né? A responsabilidade da empresa em não poluir o meio ambiente, a responsabilidade da empresa em promover a livre concorrência, em promover a evolução econômica do país, em promover o desenvolvimento comercial do país, o desenvolvimento empresarial do país. Tudo isso são manifestações de função social da empresa, né, sendo cumpridas de diversas formas, tá? Em atender uma demanda social, né, em prestar um serviço que é uma necessidade para a sociedade. Isso tudo são exemplos de manifestação da função social da empresa. O outro princípio é o princípio da preservação da empresa. No Brasil, pessoal, as nossas... Oi? Desculpa, é que tem algumas perguntas no chat, uma pergunta com curiosidade. Tá, vou ver aqui agora. É que eu fico sempre... Eu tô falando que é Irã, é Afeganistão. Eu não fico vendo a tela quando eu tô falando no coisa lá. Vamos lá, professor, volta rapidinho o slide anterior. Peraí, professor, em qual momento a empresa declara essa função social? Há uma fiscalização sobre isso? Pessoal, a função social da empresa, ela está intimamente ligada à atividade que essa empresa vai desenvolver. Então, a depender do ramo de desenvolvimento dessa empresa, é que vai se verificar se há ou não o cumprimento dessa função social. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que não tem aí uma função social. Desculpa aí o exemplo grosseiro, né, mas foi o único que me veio aqui na mente agora.
um bordel, por exemplo, né? Uma empresa que, na verdade, nem é regulamentado no Brasil, atividade de atendimentos sexuais, né? Como diz aquela mulher lá do YouTube, né? Que é uma profissional do sexo. Ela fala bem assim, não sei se você já viu esse meme aí. Qual é a função social dessa atividade específica, né? Ela atende a sociedade de alguma forma? Não. Então, no momento da criação dessa empresa, você vai ver, quando você abrir um cartão de CNPJ, você vai ver que existem diversas classificações da atividade empresarial que é desenvolvida. E essas atividades, a sua empresa ela vai se adequar a alguma dessas classificações. Se no desempenho, né, dessas classificações ou dessa atividade a empresa deixa de praticar, na verdade, isso aqui são princípios, tá? E se ela deixa de praticar alguma das normas que foram criadas, né, em origem e atenção ao princípio, por exemplo, da função social, ela vai incorrer em alguma penalidade própria pelo descumprimento dessa norma. Por exemplo, quando a empresa paga o seu imposto, ela também está cumprindo uma função social. Ela está observando a legislação, ela está contribuindo com o país, né, ou com o município, ou com o ente da federação, a quem ela deve esse imposto. E se ela deixa de cumprir o pagamento desse imposto, ela está deixando também de cumprir a sua função social, mas a consequência que ela vai ter diz respeito a uma penalização prática, né, pelo descumprimento do imposto. Então, esses princípios, né, o princípio da função social, por exemplo, e os demais princípios também, eles não vêm numa lei própria, ou não tem uma lei própria que diz assim, ó, se você descumprir este princípio, você vai estar incorrendo no crime tal. Não é isso. O princípio está antes da norma. Ele orienta a norma. Ele vem antecedente à norma. Então, com base, né, por exemplo, no princípio da função social, é que diversas normas foram criadas. Um exemplo disso, as normas aí, as normas relacionadas à empresa cidadã. Né? A empresa cidadã é uma classificação própria para um tipo de empresa que as empresas podem se filiar e dentro dessa filiação vai ter algumas regras que a empresa vai ter que seguir e a sua massa de trabalho, os seus colaboradores, quando do gozo da licença maternidade, vão ter direito a um período maior, né, de 60 dias aí para essas pessoas. Nesse sentido, quando a empresa está fazendo isso, ela está cumprindo sua função social. Quando a empresa não polui, ela está cumprindo sua função social. Mas se ela poluir, existem normas próprias que vão trazer a penalização para ela, entende? Então, é como se o princípio fosse ali o emaranhado primário antes da manifestação da norma. É o que levou à criação dessas normas, tá? E a Tamires pediu para me voltar. Qual slide, Tamires? Tamires? Oi, professor. Qual slide que você pediu para eu voltar? Vixe, já passou, depois eu vejo. Eu vi que o senhor disponibilizou o material aqui no Siga. Sim, o slide eu vou subir ainda, tá? Quando acabar aqui. Certo, Lucas, agradeço. O princípio da preservação da empresa é a mesma coisa, pessoal. Esse princípio, ele leva à criação de diversas normas que buscam estender o máximo possível a permanência da empresa. Por exemplo, uma recuperação judicial de uma empresa, né? Ou um processo de falência. Eu acho que foi a Oi que entrou num processo de recuperação judicial, né? Devia não sei quantos bilhões aí. Essa norma que foi criada, ela advém desse princípio da preservação da empresa. Por quê? Vamos criar o máximo possível de possibilidade para que as empresas não fechem, mas que elas tenham meios para poder continuar trabalhando e gerando emprego. Então, dentro disso, a gente tem diversos programas de refinanciamento ou parcelamento de dívida ativa com a União, com os estados, com o município, diversos programas de recuperação judicial,
de falência, de administração, e outros de incentivos também, para permitir que as empresas somente se fechem, né, conforme diz a doutrina aí, em última ratio, ou seja, em última opção. A última opção é o encerramento da atividade de uma empresa. Para isso existem diversas linhas de crédito. Para isso, por exemplo, foram criadas as linhas de crédito durante a pandemia. Foram criadas as pequenas concessões aí em relação ao cidadão, né, em relação ao trabalhador, né, coisas que não poderiam acontecer foram liberadas, né, como, por exemplo, deixar o trabalhador em casa por um período, ou fracionar esses pagamentos desse trabalhador, enfim, tudo isso em busca da preservação da empresa. Esse é mais um dos princípios que regem o direito empresarial, tá? Princípio da livre iniciativa, esse é um princípio bem interessante também, né, está lá disposto no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e ele é considerado como um direito fundamental, porque ele permite que o cidadão tenha a possibilidade de gerar, né, de produzir, de ter livre iniciativa. Quando eu penso no princípio da livre iniciativa, eu lembro muito dos seriados americanos, né, que dizem sempre assim, isso aqui é América, né, você pode tudo na América, né, diferente de outros países conservadores que você não tem a possibilidade de livre iniciativa. Então, esse princípio, ele é fundamental para a manutenção da ordem econômica no sentido, né, dessa ordem econômica capitalista que nós temos, tá? Você tem livre iniciativa, diferente, por exemplo, de um país socialista, onde a livre iniciativa não existe, né? Para você desenvolver uma atividade, tem que ter uma autorização, uma concessão, a iniciativa não é sua, enfim, você é subordinado, e aí vai. Então, é um princípio bastante interessante e fundamental, né, na nossa ordem econômica, especialmente em relação à questão do capitalismo, tá? Princípio da livre concorrência, primo da livre iniciativa, né? É livre concorrência e livre iniciativa, também é constitucional, está lá no 170, inciso 4º da Constituição Federal, tá? E esse princípio, a máxima dele é o quê? Todo mundo pode concorrer com todo mundo, né? Observando, claro, outros princípios, como a lealdade, né, no mercado, a observância da qualidade, a observância do cumprimento do direito. Não adianta nada você concorrer desrespeitando normas. Obviamente que uma pessoa que utiliza mão de obra escrava vai ter um custo de produção menor e isso vai fazer com que ele venda o produto mais barato e assim ele domine o mercado. Mas está correto? Não. Por quê? Porque ele está agindo com deslealdade e ainda está incorrendo em crime. Deus, puta que eu pariu. Oi? Desculpa, professor, eu tava falando sozinha. Meu Deus! Quem que você xingou aí, menino? Tá gravado, hein? Desculpa, eu escrevi errado, eu não vi que o áudio estava aberto. Perdão. Tranquilo. Não xinga mais não, hein? Calma, ainda é quinta-feira. Fica tranquila. Voltando aqui, né? Deixando a nossa colega brava. Esse princípio da livre concorrência, ele traz, então, essa possibilidade de que todos concorram de forma igualitária, né? De forma livre, de forma leal. Todo mundo pode concorrer com todo mundo. Não é porque eu abri um comércio aqui em cidade pequena é complicado, né? A gente sempre vê isso acontecer. Aí você vai lá e abre um baguncinha diferente, um baguncinha, sei lá, inventa uma coisa que vai dar dinheiro, Outro dia aqui em Arenápolis tinha o sanduíche grego, uma coisa assim, baguncinha grego. Era um diferente num carrinho que ia cortando bastante assim a carne. Foi uma febre, um carinha colocou, parece que o povo achou que tava dando dinheiro demais, passou tipo um mês assim, tinha uns 3, 4 carrinhos. Todo mundo foi lá. Ah, mas é eu que criei primeiro, né? Ninguém pode ver nada. Churrasco grego, isso aí. Pra você ver como que eu entendo, viu? Não tinha nem comprado, nem comido do espetinho do churrasco grego. Aí a gente fica naquela, né? Ah, mas foi eu que desenvolvi, o povo é invejoso, o povo não pode ver nada. Pode sim. E vai copiar com toda certeza. Porque é assim que funciona, na livre concorrência, na livre iniciativa. Você pode, né? Aí você vai lá e cria uma coisa diferente, né? Você começa a servir comida. Tem um pessoal aqui em Arenápolis bem legal que vende uma comida ali, a propaganda de graça, né? O pessoal da Ângela ali.
e eles, onde era o esquinão ali, eles vendem um churrasco bem gostoso no domingo, geralmente a gente compra. E aí você vai lá, compra um churrasco, a costela, o espeto direto, e virou, já pegou aqui em Anápolis, todo mundo gosta, a qualidade é boa. Mas já tem um tanto de gente fazendo também para entregar no domingo igual ela. Pode? Claro que pode, é livre concorrência, né? E aí vence quem for melhor. E isso é bom para quem? Isso é bom para a economia. Isso é bom para o cidadão também, porque diminui o preço, né? Quanto mais oferta e menos procura, menor o preço. Princípio da boa-fé objetiva, né? Princípio regente do direito civil, princípio regente do direito das obrigações, né? Essa boa-fé objetiva, ela impõe à pessoa, à sociedade, ao empresário, o dever de agir correto, né? O dever de buscar a realização dos seus interesses na exploração empresarial, cumprindo a lei, observando aí todas as regras legais, com uma postura proba, com uma postura leal, colaborativa, né? O princípio da boa-fé objetiva é o que hoje nós chamamos aí de compliance, né? Cumprimento de todo esse conjunto de regras e de deveres que vão além do que está escrito, que vão além da norma posta, né? Na busca de um agir correto, né? Na busca de ser certo, de fazer o certo, da melhor forma possível, tá? Aqueles são os principais princípios, mas existem outros que a gente vai conhecer aí, pelo menos eu vou passar para vocês os slides e aí depois vocês podem lê-los, tá? Nós temos aí, ó, informalismo ou simplicidade das formas, né, que busca acompanhar da mesma forma aí a dinâmica das relações empresariais, a boa-fé nas transações, respeitar os costumes. O princípio também da onerosidade, né, que é um princípio que traz a manifestação do capitalismo, ou seja, não tem nada de graça, busca-se sim o lucro, é o animus lucrandi, né, o affecto societatis na busca do animus lucrandi, ou seja, de ter lucro, de ter remuneração, o cosmopolitismo ou internacionalismo, ou seja, eu posso vender para fora do país, pagando os meus impostos, não tem fronteira para mim. Eu posso ser um cosmopolita, eu posso vender para todos os lados, tá? Também a proteção ao crédito é um princípio regulamentador, o fragmentarismo, né? Microsistemas normativos, direito societário, direito cambiário, direito falimentar, ou seja, todas as regras de direito, elas se subdividem, se fragmentam. Isso é um princípio mais de natureza doutrinária, né? Na prática, ele não tem tanta observação assim, porque a manifestação da norma cumpre já o princípio desse fragmentarismo. Eu colocaria ele não como um princípio, mas como uma forma de manifestação das fontes de direito, por exemplo. A manutenção da atividade econômica vai em caminho lá atrás com a livre concorrência, vai em caminho e de encontro também com a manutenção da empresa, né, com a extinção da empresa em última ratio, e aí vai. Recuperação judicial, falência, princípio da simplicidade das formas ou do informalismo. Tá, aqui a explicação de cada um desses que eu passei para vocês agora há pouco, tá? Eu corri um pouquinho, porque eu adentrei aqui dentro do nosso horário. Deixa eu voltar na nossa tela principal. Em relação aos princípios e às fontes, parar de compartilhar. Em relação aos princípios e às fontes, é isso, pessoal, né? Princípios e fontes são diferentes, os princípios vêm antes da norma, e as fontes são a manifestação do direito, né? E aí essa manifestação do direito pode ser através da própria norma, pode ser através de costumes, vai depender da classificação dessa norma que você vai identificar, né? Se o princípio se manifestou de forma material ou não, né? Mas em relação aos princípios e às normas, eu acho que é isso, tá? Eu vou subir esses slides para vocês, lá no SIGA, e também uns resuminhos que eu fiz, e também as nossas aulas gravadas. Mas agora, para a gente encerrar, eu quero pedir aos senhores, por gentileza, para abrirem as suas câmeras, para a gente fazer a nossa chamada de todo dia, rapidamente.
Lembrando, pessoal, por favor, não faltem a aula. Cada falta são 4 faltas, né? Faltas reprovam. Tem gente que já está devendo presença aí, né? Então, vamos observar bem para não faltar. Vamos internet. Empresarial 1. Bom, eu vou parar de gravar a partir de agora, porque a chamada apenas não precisa gravar. Para não ficar tão grande também. Beleza,